nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos deu o mal. Então, irmãos e irmãs, quase nos sentimos já com a tarefa de hoje cumprida, mas tem mais coisa depois, para a equipe ampliada aqui no salão, e amanhã o dia todo. Mas é com alegria que nós vamos encerrando. O bispo está aqui, porque está numa reunião em Rio Grande com o coordenador pastoral, esse encontro 42 das SEBs, preparando o 16º, é um momento importante, caminhada da nossa diocese. E hoje nós queremos então nos unir com essas intenções que cada um traz no seu coração, de modo especial dessas comunidades, iniciando o mês da Bíblia, e o mês da Bíblia este ano traz o tema da carta aos Efésios, e a carta aos Efésios vale a pena se debruçar, se dedicar a ler essa carta, a ler as notas, porque é uma carta de um discípulo de Paulo que trata realmente da comunidade, da igreja. E lá ele pede revestir-se de uma nova humanidade, que é aquilo que todos os que seguem Jesus procuram fazer, revestir-se dessa humanidade que nos ensina Jesus. E naquele tempo, Jesus começou a mostrar a seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes, dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Então Jesus disse aos discípulos: Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. De fato, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que poderá alguém dar em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Lâmpada para os meus pés, Senhor. Luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés, Senhor. Luz para o meu caminho. irmãos e irmãs, claro que o grande desafio das comunidades eclesiais de base e de todos os cristãos é seguir Jesus. E que é o tema, e para isso existe a igreja, para anunciar o evangelho, para isso existimos nós cristãos, para esse seguimento de Jesus. E a palavra de Deus é luz, a palavra de Cristo é luz para o nosso caminho, e hoje ela vem realmente com uma
com uma beleza, com uma poesia, uma coisa que nos arrasta atrás de Jesus, embora ele fale em tomar a cruz e segui-lo. É a cruz do amor, é a cruz do seguimento de Jesus, e não é uma opção livre que ele vai dar para nós, que Deus dá para a humanidade. Olha, se alguém quiser, pode ser que ganhe a vida me seguindo, mas se não, pode seguir também outras coisas. Não. Ele é uma condição sine qua non. É importante o seguimento de Jesus para salvar a vida. Isto é, perder-se a si mesmo, porque isso significa que temos uma causa. E que bom, então, ler, ouvir, meditar esse Evangelho. No dia em que fazemos o encerramento do encontro das comunidades eclesiais de base aqui na Diocese, que tem essa grande tarefa de preparar o encontro estadual no próximo ano, logo depois da Páscoa, 19, 20 e 21 de abril. Então, estamos trabalhando para isso, né? Mas esse Evangelho, a gente vai ver que ele pode se dividir em 3 partes para nos ajudar a compreender. Primeiro, é essa afirmação de Jesus, que começou a mostrar a seus discípulos que devia ir a Jerusalém. Ir para Jerusalém não vai, Jesus sabe que não vai lá para o templo para oferecer um sacrifício, ou para fazer um ato de louvor, de culto, etc., mas ele sabe que está indo ao encontro da própria morte, e por isso ele diz, e sofrer muito. Pedro apenas tinha confessado: Jesus, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, Evangelho domingo passado. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E o que significa Cristo para os judeus? Significa ungido, nós sabemos. Significa Messias, nós sabemos. Mas quem eram os ungidos? Quem era o ungido de Israel? O rei. Então, quando se diz tu és o Cristo, tu és o rei de Israel, quem sabe vamos participar de uma fatia de poder lá contigo em Jerusalém? Não. Mas aí, então Jesus vai dizendo que ele deve ir a Jerusalém para sofrer muito na parte das 3 grandes elites da época, morrer e ressuscitar no 3º dia, porque ele vai para Jerusalém não com um ato de adoração à presença de Deus, mas ele vai como o servo do Senhor. É aquilo que se diz, um termo clássico da profecia de Isaías, Ebed Adonai, servo do Senhor, servo de Javé, que é aquele que vai sofrer muito. Esses textos nós lemos na sexta-feira santa. Tudo aquilo que passa o servo, o escravo de Deus. Em seguida, então, temos a reação de Pedro. Na segunda parte é a reação de Pedro, que ele pensava uma coisa, e diante disto, é claro que agora o seguimento de Jesus não é mais tão fácil como antes. Antes parecia que iam para alguma coisa grande, iam participar de alguma coisa grande, mas depois disso não é fácil. Claro que Pedro diz, isso, que Deus não permita tal coisa. E aquilo que Jesus disse uns minutos antes para Pedro, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e aí usou a palavra Petra, que é uma rocha sobre a qual se constrói um edifício. Agora ele diz, tu és para mim Satanás, uma pedra de tropeço, Satanás. E diz uma coisa bem interessante no grego, que diz vai opizomu, que é um termo técnico também. Aqui a tradução da CNBB traduziu vai para longe de mim. Mas não é para Jesus, não quer afastar, vai para o teu lugar. Significa vai para o teu lugar, atrás de mim. Porque o mestre vai na frente, o discípulo vai atrás. Opizomu é um termo técnico do discípulo que está atrás, que segue o mestre. As SEBs querem seguir Jesus, todos nós queremos seguir Jesus. Temos que ir atrás de Jesus, não na frente dele, como muitos fazem hoje, querendo ensinar Jesus o que ele tem que fazer ou não. É atrás, o lugar do discípulo, vai para o teu lugar, Pedro. Tu estás sendo um Satanás, porque tu me afasta das coisas de Deus. Opizomu.
ser discípulo, ir atrás de Jesus. E Pedro, então, ele vai motivar Jesus a dar esse ensinamento, que é a terceira parte de hoje, um ensinamento novo, porque certamente é fruto da decepção que Jesus teve com Pedro, desapontamento, porque Pedro tinha compreendido as coisas de modo errado. Seguir, então ele diz, quem quiser me seguir, tome a sua, renuncie a si mesmo. Isso não é fácil, mas não é uma opção. Temos que renunciar. Se não renunciarmos um pouco, quem não é capaz de renunciar a si mesmo, não serve para nada. Para que serve uma pessoa só centrada em si, que só pensa em si? Não serve para nada. Temos que renunciar, seja para servir a família, para pôr o pão na mesa, para trabalhar. Não é fazendo o que se quer, quando se quer, como se quer. É uma vida completamente vazia e inútil. É renunciar-se a si mesmo, negar-se a si mesmo, que é um grande desafio. Tomar a cruz de cada dia e seguir, ir atrás de Jesus, seguir Jesus, ir atrás dele. Então aí a vida, ela ganha sentido. E por isso, quem quiser ganhar a sua vida vai perdê-la. Quem ficar centrado em si mesmo vai perdê-la. Repito, não é uma opção facultativa de renunciar, e você ou não. Se tu queres ter uma vida digna, plena, renuncie, sirva, trabalhe, construa um mundo melhor, ajude tua família, eduque teus filhos. Esta é aí tem a vida ganha um sentido. Então, por que ganha um sentido? Porque ganha um ideal. Mas o que vai nos fazer, como comunidades de base, ir atrás dos pobres, ficar nas periferias, ajudá-los, reuni-los, meditar a palavra de Deus? Por quê? Por que não vamos cuidar cada um da própria vida? Poderia vir essa pergunta, né? Essa pergunta encontra a resposta exatamente no profeta Isaías, no profeta Jeremias, aliás, que a liturgia nos apresenta hoje, que ele começa a dizer, seduziste-me, Senhor, e deixei-me seduzir. Foste mais forte, tiveste mais poder. É a vitória de Deus em cima de quem o encontrou. Seduziste-me, Senhor. Então, por isso que ele vai dizer, né, que diante de tantas agressões, cusparadas, etc., desprezo, que ele passou naquele tempo tendo que profetizar a palavra de Deus, ele pensava, não quero mais lembrar-me, não quero mais falar disso, me deixa em paz, vamos cuidar cada um da própria vida, que é a nossa tentação. Ele sentia então, ele estava tentando largar a missão, sentia então dentro de mim um fogo ardente a penetrar meu corpo todo. Desfaleci, sem forças para suportar a vitória de Deus. Seguir Jesus é o caminho da felicidade. Vamos ficar de pé, renovar a nossa fé, vamos nos animar, caminhar, construir um mundo novo, preparar esse encontro das comunidades no próximo ano, com alegria e com amor no coração.